Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, super importante e ao mesmo tempo surpreendente. Como é que uma glândula minúscula que a gente tem no pescoço, a tireoide, consegue imitar os sintomas de um transtorno mental tão sério e complexo como o transtorno bipolar? Parece loucura, né? Mas vamos entender direitinho como isso acontece. Para a gente ter uma ideia do peso disso, vamos pensar numa situação real. Imagina só, passar 7 anos tomando medicação psiquiátrica pesada, com todos os efeitos colaterais, para no fim descobrir que o diagnóstico estava errado, que a causa de tudo não era psiquiátrica, mas sim física, e que poderia ser tratada de um jeito totalmente diferente? Pois é, isso não é ficção, aconteceu de verdade. E olha, não é um caso aqui ou outro ali. Um estudo que já é um clássico lá de 1987 trouxe um dado que é de cair o queixo. 15% dos pacientes que eram internados por depressão, na verdade, tinham hipotiroidismo. E ninguém sabia. Pensa bem, 15% é gente demais para a gente simplesmente ignorar. Então, para a gente entender essa confusão toda, a nossa conversa vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai ver alguns casos reais de diagnóstico errado. Depois, vamos entender por que a tireoide tem esse apelido de a grande imitadora. Em seguida, vamos apontar onde é que estão as falhas na investigação que deixam esses erros acontecerem. E para fechar, vamos falar da recomendação que poderia, basicamente, resolver esse problema. Bora lá então para a nossa primeira parte, vamos ver como isso acontece na vida real, no dia a dia. Porque, gente, isso aqui não é uma teoria, tá? É um problema clínico real, documentado, com vários casos de estudo publicados por aí. Olha só esses exemplos que as fontes trazem. Tem o caso de uma mulher de 40 anos, um senhor de 65 que do nada começou a ter sintomas e foi diagnosticado com bipolar de início tardio, e o caso da Courtney, que a gente falou lá no comecinho. Sabe o que todos eles tinham em comum? Exato. O diagnóstico psiquiátrico estava errado. A causa real de tudo era a tireoide. Ok, agora vamos para o ponto central. Como é que essa confusão acontece? Bom, é porque a tireoide é famosa na medicina por ser a grande imitadora. E vocês vão entender o porquê agora mesmo. Agora dá uma olhada nessa tabela, porque aqui a coisa fica muito clara. É impressionante. De um lado, no hipertireoidismo. Energia lá no teto, insônia, irritabilidade, pensamento a 1000 por hora. Te lembra alguma coisa? Pois é a descrição certinha de um episódio de mania bipolar. Agora, olha o outro lado, o hipotireoidismo. Pouca energia, muito sono, humor para baixo, pensamento lento. É o retrato falado da depressão bipolar. A semelhança é absurda, né? E o que é que provoca essas subidas e descidas que imitam os ciclos do transtorno bipolar? Uma das causas mais comuns é a tiroidite de Hashimoto. Pensa assim, é uma condição autoimune, ou seja, o próprio corpo ataca a tireoide. Durante esse ataque, a glândula pode liberar um monte de hormônio de uma vez e aí, bum, vem os sintomas de hipertiroidismo, a tal mania. Só que depois do ataque, a glândula fica danificada e a produção de hormônios cai lá embaixo, levando ao hipotiroidismo, à depressão. Isso cria um ciclo perfeito que engana qualquer um. E não sou só eu que estou dizendo isso, a comunidade médica reforça essa ideia. O Dr. Michael Scamillo, por exemplo, comentando aquele caso do senhor de 65 anos, disse o seguinte, e eu cito: "Este caso ilustra a clareza com que a doença hipertiroidiana pode imitar o estado maníaco visto no transtorno bipolar clássico." A palavra que ele usou é a chave de tudo, clareza. A imitação não é vaga, ela é nítida. Aí fica a pergunta, né? Se a semelhança é tão óbvia, por que os médicos continuam errando tanto? Bom, é isso que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, as falhas no processo de investigação que permitem que esses erros aconteçam. Basicamente, as fontes apontam para 3 erros principais. O primeiro é que, como os sintomas são idênticos, o profissional pode cair na armadilha de já pensar logo num diagnóstico psiquiátrico. O segundo é uma falha do sistema mesmo. Não é rotina pedir exames de tireoide para pacientes com queixas de saúde mental. E o terceiro, que talvez seja o erro mais grave, mesmo quando pedem o exame, muitas vezes pedem só o TSH. O TSH é o hormônio que manda a tireoide trabalhar. Ele pode estar normal, mas isso não diz nada sobre quanto hormônio a tireoide está de fato produzindo, que são o T3 e o T4. E são esses que mexem com o nosso cérebro e humor. E tem uma explicação bioquímica para isso, bem direta. A questão é a seguinte: o hipotiroidismo não é que ele parece depressão, ele causa depressão. A falta dos hormônios da tireoide mexe diretamente com a serotonina, que é aquele neurotransmissor famoso do bem-estar, sabe? A produção e a sensibilidade a ela diminuem. O resultado?
Depressão de verdade, raiva, paranoia, aquela sensação de que nada mais tem graça. É um problema físico causando um sintoma mental. Tudo isso nos traz para nossa última parte, e talvez a mais importante de todas. Ok, a gente já entendeu o problema. E agora? Qual é a solução? Felizmente, a solução é clara, direta e totalmente baseada em evidências. A recomendação, que é um consenso entre especialistas, é uma só. Uma avaliação completa da tireoide tem que ser feita antes de fechar qualquer diagnóstico de transtorno de humor. Não é uma opção, não é se der tempo. É um passo obrigatório. Ponto. Isso é o mínimo para evitar anos de tratamento errado e danos que podem ser muito sérios. Então, o recado final aqui se divide em dois. Para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, essa triagem completa da tireoide precisa virar um padrão, algo inegociável na prática de vocês. E para os pacientes, para as famílias, a informação é a sua maior aliada. Não tenha medo de pedir uma segunda opinião, de questionar e de solicitar um painel completo da tireoide. Essa atitude pode literalmente mudar a sua vida. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente está falando de um exame de sangue, algo relativamente simples. E do outro lado, o impacto gigantesco na vida de uma pessoa. Então a pergunta que não quer calar é: quantas vidas que hoje estão presas nesse ciclo de sofrimento e medicação poderiam ser totalmente transformadas por um simples exame de sangue?